Olá, bem-vindos ao Beabá. Sou Verônica Mello, professora de alfabetização e letramento da EJA, tá? Educação de Jovens e Adultos. Hoje vamos ver a letra D, ok? Então, a gente já viu dentro das consoantes a letra B, a C. Hoje a gente vai ver D, tá, ok? Então, vamos lá. Então, letra D, a imagem, né, que vai ser associada à nossa letra D, a imagem, a palavra que vai começar com a letra D, a gente escolheu dado, tá bom? Então, dado é uma palavra pequenininha que usa a família D, né? O dá e o dó, ok? Então, a gente vai agora aprender o traçado da letra D, tá? Então, a letra D maiúscula e minúscula de imprensa, a letra D maiúscula e minúscula manuscrita, tá? Dentro daquele espaço, né, que a gente, das linhas caligráficas que já falamos nas aulas anteriores, tá bom? Então, a letra D maiúscula, ela ocupa os dois espaços, né, esse de cima e esse de baixo, e a minúscula, né, tanto de imprensa quanto manuscrita, ocupa a letra, o espaço da parte inferior, nesse espaço de baixo, e sobe só um pouquinho. Então, vocês estão vendo aqui que a letra manuscrita, a letra D, como eu falei, né, ou deixam no meio do caminho, tá? Ou fica aqui no meio do caminho, ou pode se levar até lá em cima, não tem problema nenhum, ok? Mas ela é sempre escrita na parte de baixo. E a letra D maiúscula, as letras maiúsculas, elas ocupam os dois espaços. Então, eu vou fazer aqui o traçado da letra D, ok? Olha, feinha, né? Então, vamos fazer de novo aqui. Ela fica bem bojuda, porque eu estou em pé, fica sem apoio, ok? Então, a letra D maiúscula e a letra D, eu vou deixar aqui no meio do caminho, só para vocês perceberem que pode, né? Aqui, nessa aqui que tá vendo? Ela de imprensa, ela tá no meio do caminho, ok? E o traçado da letra D maiúscula, manuscrita, ok? Olha, fiz uma bolinha para mostrar onde eu inicio, tá certo? Então, ela pode vir para cá, ela pode descer como ela está descendo aqui, então vai depender depois, vocês vão desenvolver uma caligrafia própria, tá certo? E a letra D minúscula, essa maiúscula, não é? Essa aqui maiúscula, tá? E a gente vai ver agora a minúscula. Como eu falei, né? Essa partezinha aqui que a gente faz, esse rabinho, é porque a letra manuscrita, ela tem uma continuidade, né? Já expliquei nas aulas anteriores, mas é sempre bom estar reforçando isso, porque eu não sei a partir de que letras vocês estão acessando, então ela sempre tem esse rabinho aqui, porque ela é uma letra contínua, né? Ela segue um caminho, tá certo? Mas para vocês que estão fazendo agora, estão traçando agora, a gente pode fazer essa parte aqui, ó. Essa parte aqui sobe e desce, tá? Então, eu comecei aqui, ó. Como se estivesse fazendo a letra A, tá certo? Só que eu subo e desço. Ok? Fica bonitinho, né? Então, esse é o traçado da letra D. Vocês vão ter outros exercícios com isso. Nesse exercício, como nas letras anteriores, né, a gente vai seguir o mesmo padrão. A gente vai combinar a letra D de imprensa com as vogais, ou seja, vamos formar os padrões silábicos ou, como popularmente a gente fala em alfabetização, a gente vai formar as famílias, ok? Então, a gente vai, com a letra D maiúscula, a gente vai ligar o D ao A, né, que vai ser dá, ó, letra D, dá. Quando eu for falar numa outra letra, na letra G, aí eu vou voltar ao C para explicar umas coisinhas que realmente o som não bate, tá? Mas normalmente a letra D associada à vogal, o A permanece com seu som natural, né? E a letra D também. Então, D, D, A, dá, tá? D, A, dá. Então, como é maiúscula de imprensa, eu vou fazer maiúscula de imprensa e o Azinho, aquele Azinho que a gente conhece. Tá certo? Dá. Com o E,
com o I, di, com o dó, com o do, com o ão, que a gente aprendeu nos encontros vocálicos, a, o, ao, com esse sinal aqui, que é o tio, não é? Ele fica nasalado, fica ão, não é isso? D com ão, dão, ok? Então, aqui está o nosso dão. É até um apelido, né? Dão. Agora, vamos fazer a mesma coisa com a letra minúscula. Vocês estão vendo que a gente está o tempo todo, né, fazendo esse treino ortográfico, o tempo todo repetindo as famílias, né, os padrões silábicos, e com isso a gente vai fixando, ok? Então a gente vai e repetindo, sempre, tá, gente? Sempre repetir. Estou formando o D com A. Não se preocupe que tem alguém escutando. Dá. É bom a gente ouvir a voz da gente pronunciando, tá certo? Dá, dé, porque quem está em volta, por exemplo, se você estiver em uma sala de aula, se você disser alguma coisa errada, aí alguém já faz uma correçãozinha, tá certo? Ou quem está ao lado aprende, não está nem sabendo, mas aprende, ok? Então, D com A, dá, então, como ele é minúsculo, agora eu vou fazer toda a família minúscula de imprensa, tá? Com E, dé, com I, di, com o, dó, tá? Com o, D com U, do, e com o ão, né? Dão, tá? Então, ó, dão. Vocês estão vendo que eu tenho uma caligrafia própria, né? Minhas letras, elas vão ficando um pouquinho abertas. E eu puxo muito, mas cada um vai criar o seu padrão de escrita, ok? Então, essas são as letras de imprensa, a letra D de imprensa maiúscula, o D maiúsculo, o D minúsculo, tá? E as famílias, tá? O padrão silábico da letra D. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que com a letra manuscrita, tá bom? Então, aqui está o D maiúsculo, manuscrito, e aqui do lado o D minúsculo, manuscrito, ok? Então, maiúsculo e o minúsculo. Então, lá vai a mesma coisa, só que aqui vocês vão escrever com a letra manuscrita. Então, o D com A, dá, maiúsculo, tá? Então, dá. O D com E, dé, maiúsculo, né? Por exemplo, aqui, Davi, letra maiúscula, tá certo? Por isso que a gente treina sempre. Davi, aqui, Débora, começa com Dé. Então, esse D de Débora, como é um nome próprio, então vai ser uma letra maiúscula, tá bom? D com I, de diva, não é? É um nome próprio, e diva, aquele personagem, aquele ator, aquela atriz glamurosa, né? Que faz sucesso, dívida. Se escrever com letra maiúscula, diva é um substantivo comum, né? Para denominar uma pessoa famosa que está no auge, né? Uma estrela famosa. D com o, dó, não é? Aqui maiúsculo. Com o, do, tá? E com o ão, dão, tá? Dão. Por isso que a gente viu aqueles encontros vocálicos, que tem pedacinhos que não dá para a gente separar, ok? São encontros de vogais que não dá para separar, tá bom? Em outros casos, a gente vai ver elas próximas, mas em sílabas diferentes. Então, agora a gente vai fazer com a letra minúscula, o D minúsculo, mesma coisa. Dá, olha como eu já vou seguir o curso. Ó. Dá, é bom porque vocês já vão visualizando, não é? E já aprendendo a escrever. Dé, tá vendo? O di, D com I, di. O D com o, dó.
com U, du, com o ão, dão, tá? Aquele som que sai, fazer aqui menos, dão, tá vendo? Como é fácil escrever com essa letra, ok? Então, agora a gente vai para o próximo exercício, que é aquele importantíssimo, que é copiar. Aqui a gente já vai desenvolvendo a nossa escrita, tá certo? Então, quando vocês chegarem já na letra D das sílabas simples, vocês já vão ter, treinando, lógico, né? Vocês já vão ter uma caligrafia própria de vocês. A professora, quando pega os cadernos e olha a escrita, já vê uma evolução, tá certo? E já conhece, essa letra aqui, mesmo que no caderno não tenha, essa letra aqui é de fulano, tá? Então, é a partir daqui, desse exercício, que a gente vai já criando um padrão ortográfico, tá? É uma coisa bem particular, bem individual. Então, como eu expliquei, né, como são letras minúsculas, aqui são minúsculas, né, de imprensa, a gente vai usar só a parte de baixo, tá? Das linhas, tá certo? Então, são 3 linhas, o espaço de baixo. Então, lá vai. Vou começar com a letra, o pedacinho da, a família da, a família não, o pedacinho da, né, o pedaço da, pode ser esse A, tá certo? E pode ser esse aqui. É bom que vocês aprendam logo esse, porque aparece muito nos impressos, tá bom? Então, dá, usei só a parte de baixo, né? A parte de cima eu estou usando para fazer o traço, que eu detenho esse tracinho, ele pode ficar aqui no meio do caminho, como vocês estão vendo aqui, ou ocupar a linha toda. Como a gente está aprendendo, é bom ocupar os 3 espaços, tá certo? Então, dá o dé, o di, o dó, do, né? O D com U, dá, dé, di, dá, dé, di, dó, do, e aquele encontro vocálico, né? Aquele encontro de vogais, D com o ão, dão, tá certo? Dão. Então, agora a gente vai ver ela minúscula, né? A família do D minúscula, com as letras minúsculas, com manuscrita, tá certo? Então, a gente vai ver. Aqui ele tem a pontinha, tá? Como eu falei. É só para a gente fazer a voltinha, mostrando que pode dar continuidade. Então, lá vai o dá, tá? Dá. D com o A, né? Dá. Aqui o dé. Aqui nessa parte de cima, vocês copiam de novo aqui embaixo, tá? O dá, dé, para ir treinando, tá? E vão dando continuidade. Aqui, com a manuscrita, a mesma coisa, ok? Então, dá, dé, aqui, olha, o di. Quem não souber fazer esse rabinho ainda, faz a bolinha, tá? E, ó, di, o dó, ok? Aqui, ó, o du, tá bom? E aqui, olha, o dão. Nessa parte de baixo eu vou fazer tudo com rabinho, tá certo? Deixa eu apagar aqui. Vou fazer aqui sem essa parte da, sem essa parte principal. Da. D, tá vendo? Aí, então, eu comecei daqui, ó, fazer o A, quando é que a gente começa a fazer o A? Né? Então, olha só, a gente começa a fazer o A daqui, não é isso? Olha o A, tá? A gente começa daqui. Eu quero fazer o D, o A, tá bom? A gente começa daqui a fazer o A. Então, a mesma coisa o D. Mas, se você quiser aprender a forma correta, já para dar continuidade quando você for fazer a escrita, então, você já vai fazendo, ó. Ela vai começar daqui. Começar de novo aqui, ó. Aqui, ó. Começar, dar. Fazer a mesma sequência, a família toda. Fazendo a bolinha, ó. Dé. Que é o marco, tá certo? Di. Dó.
do, dão. Ok? Então, olha, dá, de, do, dão. Ok? Então, vamos para a próxima. Aqui a gente vai ligar a família do D, da, de, do, dão, de imprensa com a manuscrita, ok? Então, só para vocês aprenderem a fazer a relação. A gente está vendo o tempo todo, mas é o tipo de exercício que sempre aparece, tá? E como vocês vão ser submetidos, né, a alguns exercícios para mudar de fase, então é importante que vocês conheçam todas as questões, como essas questões podem aparecer e vocês resolverem, ok? Então vamos lá. Então aqui está o da, de, do, de imprensa, com o de, do, da. Né? Aqui na sequência, a família com o A, E, I, O, U. Aqui também, só que com a sequência alterada, tá? Que é importante que a gente visualize para a gente conhecer em qualquer forma que ela apareça, tá certo? Então, aqui não está na ordem, tá em forma alternada, não é alterada, é alternada, tá? Desculpa aí. Então, a gente vai fazer essa relação da imprensa com a manuscrita. Então, então eu vou procurar aqui onde está o dá, né? Então, o dá está aqui. Então, eu vou ligar, ó, dá com o dá, tá bom? Aqui o de imprensa. Eu vou procurar aqui, o de, tá aqui, ó. Então, eu vou fazer a ligação de. Então, eu vou procurar aqui o de e faço a ligação. O dó, tá? Então, eu ligo aqui o dó com o dó. Não, aí o do, ok? Do com o do. E eu não coloquei aqui, olha, o dão. Não é isso, o dão. A gente corrige tanto ainda. E eu vou botar o dão aqui em cima. Ele aqui embaixo e ele aqui, só que manuscrito. Tá certo? Então, vamos complementar. Isso acontece, né? Acontece. É bom para a gente ver as saídas. Ok? Então, o dão aqui, de imprensa com o manuscrito. Então, eu vou e ligo aqui. Eu acho que aconteceu a mesma coisa com o C, mas aí vocês vão tirar de letra, tá certo? Porque é só nesse exercício. Nos outros aparece o cão, né? Cacocu, cão, babebi, bobu, bão, aparece. Só nesse exercício que teve esse equívoco. O professor não erra, o professor equivoca-se. Tá bom? É brincadeira, o professor erra também, tá, gente? Então, agora a gente vai ver o próximo exercício. Essa é a parte mais deliciosa, que é formar palavras, tá certo? Então, a gente já conheceu a família do B, não é? Babebi, bobu. A gente aprendeu a do C, cacocu, tá certo? E agora a gente vai ver a do D. Da, de, do, du. Como a gente já conhece as outras famílias, tá? Então, a gente vai misturar, tá certo? A gente viu que a letra B, ela só ficou formando palavras com ela mesma e com encontros de vogais. A letra C já usou o encontro de vogais, mais a família do B, não é? E ela mesma, tá certo? E agora a gente vai ver o D, que vai usar o encontro de vogais, os encontros vocálicos, a família do B, a família do C e ela mesma, a família do D, tá bom? Então, a primeira palavrinha que a gente tem aqui é dado, não é? Ela com ela mesma, pedacinho dá com um pedaço dó, dado, tá? E eu vou escrever a palavra dado aqui. Aqui só tem a família do D, dado. Tá certo? Esse D tá feio, né? A minha letra é feia mesmo, tá, gente? Então, vou dar uma corrigida aqui, mas nem sempre eu vou corrigir, porque agora vocês já estão sabendo. Dado, tá bom? A segunda palavrinha também, ela com ela mesma. Dedo, não é? Lembra que o E fecha um pouquinho, mas aqui, ó, dado. O A é aberto, A, O, normal, né? Mas a gente viu que com o E ele fecha um pouquinho. Então,
Eu não digo dedo, meu dedo, eu digo meu dedo, tá certo? Dedo, dedo. Olha que fácil. Sei que alguém pode não estar achando tão fácil assim, porque está iniciando ainda. Normal, tá, gente? Normal, tá? Mas vocês vão tirar de letra. Professor, trabalhe bastante as famílias, os jogos, que logo, logo vocês vão ter acesso, tá certo? Porque nessa brincadeira vai acontecer o despertar, já nessa fase inicial, ok? Principalmente se os encontros vocálicos forem bem trabalhados. Porque agora vem essa palavra aqui, olha, o D com o O com o I. A gente aprendeu que esse OI é oi, não é? A gente não diz oi, oi, tudo bem? Não, a gente diz oi, tudo bem? Então o O ele fecha um pouquinho. Então se aqui é oi, se eu coloco o D, fica doi, tá? Doi, dó, doido. Aqui também só tem a família do D. Ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, dó. Eu não digo doido. Deixa eu mostrar só uma coisa aqui para vocês, ó, doido. Então, eu vou escrever doido, tá certo? Mas se eu escrever aqui a palavra doido, ó. Ah, não quero não. Eu tô com a cabeça um pouco doída, né? Aí eu vou escrever assim, ó, dó, i, da. Se eu não botar esse tracinho, fica doida, tá? E ele fica aqui pertinho, doida. Mas se eu escrevo, eu estou com a cabeça um pouco doída, o i fica sozinho, dá. É só observar como a gente pronuncia, tá certo? Então essa é a grande sacada. Doida, fulano é doida. Eu sei que esse oi tá junto, doida. Mas se ela está, além de doida, estiver com a cabeça doída, fica o i fica sozinho na palavra, dá. Ok? Aqui temos outra, né? Um pedacinho do com o da, Duda. Não é? Então, Duda geralmente é o apelido de quem é Eduarda, tá? Ou Eduardo, tá certo? Então, ó, da letra maiúscula, que é o apelido de um nome próprio, tá? Então, é um apelido, o apelido é o nome que substitui o nome próprio, né, da pessoa. Então, ó, Duda, então, letra maiúscula, ok? Duda, ok? Tá parecendo um D, né? Deixa eu apagar isso aqui, Duda. Olha. Ah, aqui eu misturei. Eu misturei a família do C e do D, tá bom? Ó, a família do C, olha o C aqui 2 vezes. E a família do D, que a gente está estudando agora, tá aqui bem no meio. Então, vamos ver que palavra é essa. O pedacinho, né? K, C-A-K, K. Caduca. É aquela pessoa que já não é lembrando mais de nada, que atualmente a gente sabe que agora é um mal de Alzheimer, né? Antigamente, no meu tempo, assim, não era muito diagnosticado. Ah, fulana tá o quê? Tá caduca, tá perdendo a memória. Hoje a gente já sabe que essa doença tem nome, não é? Que é o mal Quer dizer, nem sempre a pessoa que está com... Que às vezes a gente esquece um pouco, né? Parcialmente fica... Que é normal, né? Com a idade a gente vai perdendo. Mas existe uma doença, não é? Que não termina nunca muito bem. A pessoa tem alterações que é o mal de Alzheimer, né? Então, quem tiver um idoso já mudando o comportamento, então já observa isso. Então, ó, caduca. Então, eu vou escrever aqui, ó, pedacinho K. Tá feia essa letra. Sempre a gente pode melhorar, não é? Então, eu vou botar aqui, ó. Caduca. Ou caduco, né? Aquela pessoa que já não está lembrando muito bem das coisas. Aqui eu tenho a família do B, olha o Bzinho aqui, ó, B, e aqui a família do D. Então, eu tenho aqui o Ba, eu tenho aqui Ba novamente, e aqui eu tenho Dó. Babado, não é? Babado, ó, babado, babado. Então, eu vou escrever babado aqui, ó.
Ba, do. Aqui nessa fase da alfabetização a gente está vendo palavras com 2 pedacinhos, né? E aqui com 3, ó. Ba, do. Tá certo? São que a gente chama de sílabas. 2 sílabas, 1, 2, 3 sílabas, 1, 2, 3. Ok? Então, você, professor, no momento certo, vocês já vão trabalhando, né? A gente trabalha simultaneamente, tá? Então, no momento, a gente só está centrado na formação desses pedaços, dessas palavras, ok? Aqui, ó, dia, tá certo? Então, são 2 vogais, eu escrevo dia assim, ó, dia, tá certo? Eu não digo dia, não, eu digo dia, então, dia, então, fica num canto, o outro pedacinho é o a, tá certo? Aqui é dia, então, olha, vou escrever a palavra dia. Olha só quantas palavras vocês já aprenderam só com 3 famílias. Aqui eu tenho o a sozinho, a, e o pedacinho da. Ada, nome próprio, não é? Nome de pessoa, um nome feminino, que começa com a letra maiúscula, né? Nome próprio, sempre letra maiúscula. Então, eu vou escrever a, da. Nessa fase aqui, a gente só está vendo palavras que vocês são capazes, com as 3 famílias, de fazer. A gente não está vendo letras diferentes, tá certo? Padrões diferentes, sílabas diferentes. Não, a gente só está vendo com o que a gente já estudou até agora. Aqui, ó, a gente viu a palavra aqui, doido, e aqui, ó, dói. Só essa palavrinha aqui já é dói, mas só que quando a gente escreve a palavra dói, tem um acento, tá? Então, ó, dói, aqui, ó, dão, tá? Com um pedacinho, ão. Então, eu vou escrever aqui, ó, dói, não é? Como a gente viu aqui, dói. Aqui é dói, dó. Tem que fechar um pouquinho o O, não é? Do, não é dóido, nem dóidão, é doidão. Doidão. Ok? Ó, doidão. Ok? Então, aqui, ó, nessa palavra, a família do D, né? Só família do D. Aqui, ó, dó. E esse pedacinho que vocês conhecem muito bem, eu. Não é? Não é eu. Dó, eu. Dó, eu. Tá? Dó, eu. Então, eu vou escrever aqui, dó, eu. Ok? Então, aqui eu tenho, nessa palavra aqui, ó, cuidado. Então, eu tenho aqui a família do C e do D, né? O D aqui repetido, ele com o A e com o O. Então, ó, lembra que a gente viu esse pedacinho? Ui, meu dedo está doendo, ui, não é? Então, ó, cuidado, cuidado, não é? Você precisa ter cuidado. Olha como se escreve a palavra cuidado. Cuidado. Tá certo? E aqui também a família do B e a família do C, tá? Aqui tá repetido, bo e aqui... Não, perdão. Aqui a família do B, a família do C e a família do D. Tá bom? Então, ó, bocado. Bocado. Menina, vê aí um bocado daí dessas frutas, né? Me dê um bocadinho aí, me dá um bocado aí disso que você está comendo. Então, ó, bocado. Ok? Então, olha, bocado, não é? Então, agora a gente vai... Todas essas aqui com letras de imprensa e agora a gente vai para a manuscrita, tá certo? A formação das palavras, as mesmas palavras, só com letras manuscritas. Então, aqui a gente tem o dá, olha o rabinho do D aqui, eu já vou fazendo com o rabinho, tá certo? Então, olha, dó. Tá? Por enquanto, tá tudo na mesma família. Dó. Se você não souber fazer, faz o pedacinho dá e o pedacinho dó, tá certo? Dado, dó. Ok? Então, aqui, olha, dó.
Então, lá vai eu, do, dedo, certo? Dedão. Olha aqui o encontro de vogais. Dedão. Eu não digo dedão, ó. Não, dedão, que a gente já aprendeu que esse pedacinho é ão. Então, olha, dedão. Ok? São as mesmas palavras, só que manuscritas. Com letra manuscrita. Ó. Da letra maiúscula, o apelido de uma pessoa, né? O apelido de um nome próprio. Então, também ele vem com letra maiúscula. Duda. Então, olha, a gente já sabe que o D se escreve assim, que a gente aprendeu no início dessa aula. Duda. Tá certo? Aqui, ó, 3 pedacinhos. A família do C, K, K. Aquela pessoa que já não lembra mais de nada, né? Já é uma pessoa de idade. Caduca. Do. Repete o do. Quando a gente pronuncia essa palavra babado, a gente diz u no final, não é? Babado, quando a gente pronuncia. Mas é babado, tá? A gente tem que ter mania de, né, na nossa linguagem diária, na velocidade com que a gente fala, a gente vai aglutinando, quer dizer, a palavra a gente diz tão rápido que ela aparece com outro som, tá certo? Então, babado, a gente diz babado, é babado, tá? Então, aqui, ó, dia, ok? Aqui, ó, né? Maiúsculo, eu não gosto desse A, como eu falei para vocês numa aula anterior, muito aberto. Então, eu posso fazer ele grande, só um pouquinho aberto. É uma questão de preferência, tá, gente? Quem quiser, quem gostou dessa letrinha abertinha e quiser fazer, não tem problema, tá? Aqui a gente viu, não foi? Doido, olha, doido, porque esse pedacinho aqui é oi, a gente sabe que é oi, doido. Ah, professora, como é que eu vou saber se é doido ou se é doído? Doído, como eu expliquei no slide anterior, ele vai ter um acentozinho aqui. Mas quando a professora falar, quando vocês ouvirem aqui uma outra palavra nova que a professora falar em sala, pela pronúncia, vocês vão entender se vão separar ou não. Isso é com muito treino. Vocês vão. Então, é doido. Olha, doido. Tá certo? Aqui, olha, eu. Tá certo? Eu. Olha a minha pronúncia. Eu. Então, é um pedacinho, eu é outro. Que a gente aprendeu, esse encontro vocálico aqui, eu, não é eu. Tá? Eu. Então, lá vai. Aqui eu já podia pegar o E, ó. Eu, tá? Eu. Se não souber fazer, se não souber puxar, já faz separadinho, não tem problema. Desde que fique bem juntinho aqui, ó. Tá bom? Eu. Então, a gente tem aqui só a palavra do D, a família do D, e o encontro de vogais, tá certo? Encontro de vogais, aqui, eu. Aqui, ó, o C, a família do C, a família do D, não é? Aqui o dá e o dó. Aqui, ó, a família do C com o I, que a gente aprendeu que esse pedacinho é ui. Cuidado. Eu não digo cuidado, não. Eu digo cuidado. Que a gente aprendeu que esse pedacinho é ui, né? Ui. Tá bom? Então, aqui, ó. Bocado. Bocado. Tem até um docinho chamado bom bocado, né? Bocado. Tudo com letra manuscrita, ok? Essa partezinha aqui separadas, elas separadas, e ao lado a gente faz elas juntinhas, ok? Então, vamos lá.
Aqui nessa fase, que é importantíssima, é a parte que eu mais insisto com os meus alunos, é justamente as pesquisas, ok? Então, aqui tem a palavra imagem, não é? Como nas outras, e aqui as palavras. Então, tudo que começar com a letra, com a família da, de, do, du, dão, dão só vai aparecer terminando, tá, gente? Então, aí vocês vão colar aqui, nas imagens começadas. Aqui, palavras que tenham, tá? Palavras, a família do D nas palavras, tá? Então, explicando direitinho. Então, aqui nas imagens, por exemplo, eu vou recortar uma figura de um dado, tá certo? Aqui um dedo, tá? Dedo, tudo começada nas imagens, tá? Nas palavras não, eu posso ter outras palavras. Quem não tiver muito firme ainda e quiser encontrar palavras que tenham, que comecem com a letra D, comece. Mas se for uma palavra, por exemplo, cadeado, como a gente viu no exercício, outras palavras que tenham. Então, ó, cadeado. Então, eu vou botar aqui, ó, vai aparecer assim, não é? Com esse tipo de letra. Vamos supor. Então, cadeado não começa com a letra D, começa com a letra da família C, tá? A letra C, tá? Então, aqui é a família C. Cadeado. Então, olha, vocês vão riscar, vocês recortaram e vão circular, tá? Onde tem o D, ok? Mas quem quiser, não, professora, eu vou procurar só palavras que também comecem com a letra D. Tudo bem. Deus começa com a letra, com a família do D, né? Deus, tá certo? Então, eu vou escrever aqui, ó, Deus, porque com letra maiúscula, porque o nosso ser superior é o nome dele, né? É o nome do nosso Pai maior, tá certo? Então, letra sempre maiúscula, sempre, tá? Então, Deus, ó, eu aqui. Só que esse sinal, esse S é plural, quando é plural, que ele é maior, ele é múltiplo, né? Onipotente, onipresente e onisciente, tá? Então, Deus, tá? Essa palavra, plural, tá certo? Eu, olha eu aqui, eu, Deus, tá certo? Ok? Então, dedo, dado, Davi, o nome de uma pessoa, não é? Mas fica complicado, como imagem fica complicado. O quê? Começado com dó. Dominó, tá certo? Então aqui você vai colocar o joguinho de dominó, não é? É assim, não é? Tem aquela, tá? Não é? 1, 2, ok? Então, dominó. Então, de um lado, nessa parte aqui, as imagens, tá certo? E aqui era para ter colocado um Szinho, um N. Olha a gente corrigindo aqui na hora, tá certo? Imagens e aqui palavras, tá certo? Ok? Então, essa parte é importantíssima. Eu, como professora, não abro mão, que ali você está se concentrando, procurando, buscando. Então, é muito importante essa fase, tá? É você com você mesmo, você com as palavras que a gente até chama de caça-palavras, né? Você em busca daquelas palavras que você conhece. Ali o professor vai observar e saber quem já internalizou alguns conceitos ou não, tá bom? Então, não abra mão dessa fase. E aqui o nosso texto. Vocês sabem que nessa fase tudo está bem simplificado. Esses textos vão ser trabalhados depois, tá? Ele está nesse pacote porque a aula está completa, tá? Esse projeto ele está completo. Mas depois você vai ver como você vai trabalhar esse texto, se já no final de tudo, quem decide é você, né? Aqui a gente tem que sistematizar isso e falar tudo, ok? Então, a gente vai ver aqui o texto. A imagem que a gente escolheu foi o dado, não é isso? E aqui tem o, dado, tá? Porque começa com a letra D, tá? O, porque é sempre um artigo, né? Dado é uma palavra masculina. O dado é uma palavra masculina. Então, ó, vocês não vão entender agora, mas depois vocês vão ver, tá? O dado
Essa vocês conhecem. Tem, essa vocês não conhecem, tá? 6, olha o E aqui. 6, lados. E 6, uma palavra só. Palavras nele tem. Olha as palavras que tem escrita com letra D. Dedo, diva, aquela mulher, né, espetacular, aquela estrela famosíssima, carismática, né? Dedo, diva, dói, dinheiro, olha o E aqui, dinheiro, dúvida e dádiva. Dádiva é presente. Dúvida é aquela questão que você não sabe se quer isso ou se quer aquilo. Estou na dúvida. Dádiva, um presente também. Ok? Então, eu vou ler o texto. O dado. O dado tem 6 lados e 6 palavras nele tem. Dedo, diva, dói, dinheiro, dúvida e dádiva também. Tá certo? Então, nesse dado que o texto está falando, ele não tem essas bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas, não. Ele tem essas palavrinhas. Dedo no texto, tá? Dedo, diva. De um lado tá dedo, aqui tá diva, dói, dinheiro, aí dúvida e dádiva. Tá certo? Então, é importante que a gente faça essa compreensão, essa interpretação do texto. Ok, professor? Você que está aí acompanhando, você que é um aluno mais adiantado e está auxiliando os colegas, então essa parte é importantíssima. Ok? E nessa fase, também, não é? Você vai ver como você vai aplicar isso aqui. Se a turma for já adiantada, já vai começar a escrever, fazer o treino ortográfico. Às vezes tem aluno que não sabe, mas quer escrever. Deixe à vontade, tá? Porque ali ele já está treinando. Então, olha, aqui está o nosso, né, a nossa pauta caligráfica, não é isso? Então, a gente vai escrever. Essa parte menor, né, essa parte aqui bem maior, vocês estão vendo aí, aqui deu uma fugidinha. Isso aqui é problema da professora, que ainda não está muito familiarizada. Ok? Mas eu estou tentando, tá? Como vocês, eu estou insistindo, estou treinando, estou melhorando, ok? Então, aqui, ó, o, da, do. Então, esse aqui é o título do meu texto que está escrito em versos, não é? Porque é mais fácil da gente assimilar, ok? Então, o dado. Então, o é maiúsculo, a gente já sabe que a gente tem que ocupar os dois espaços, esse de cima e esse de baixo, ó. O, dado. Eu coloquei aqui uma letrinha maiúscula. Hoje em dia, eu já vi textos começando, depois do artigo, começar com letra minúscula, tá? Mas sempre é bom colocar, por exemplo, o texto poderia ser o nome só dado, tá? Mas eu coloquei o dado para vocês verem que é uma palavra masculina, o. Se fosse feminina, começaria com A. Então, o, então letra maiúscula aqui, ó. Vou olhando, tá? E vou copiando. Com a minha letrinha, né? Com a letrinha que vocês estão desenvolvendo aí, ok? Dado, tá certo? Aí eu vou escrever aqui o O, esse O ocupando os dois espaços, né? Aqui já é minúsculo, porque meu texto já começou. Então, eu vou escrever o pedacinho da e depois o dó. Da, do, o dado, tem, essa palavrinha vocês ainda não conhecem, essa palavra, tá, gente? É porque eu também ensino criança e a gente fica nessa mistura, nessa indecisão. Como uma amiga minha diz, a gente fica bipolar, a gente ensina a criança ensinado a ficar bipolar, e às vezes a gente mistura tudo. O dado tem aqui, ó, 6, lembra do nosso encontro aqui? 6, tem letrinha aqui tem letras que vocês não conhecem, mas vão copiando, porque vocês vão ver logo, logo. 6, e agora a palavra lados, tá? Lá, 2, tá bom? Então, esse lados, a gente já conhece esse pedaço aqui, tá certo? Essa sílaba aqui, do.
que é plural, tá? Quando uma coisa é plural, ela termina com S. Aqui, ó, e lembra que a gente viu que o E, ele fecha, e, que a gente lê I, o E, 6, sempre a parte de baixo, quando for minúscula, né? Palavras. Então, por favor, palavras. Nele, tem. Eu vou escrevendo, não conheço, mas já vou me familiarizando, tá? Agora, essa vocês conhecem, dedo. Essas não, essa. Aqui começou com maiúscula, então eu vou ter que escrever ela maiúscula. Dedo. Diva, aquela atriz, né, famosíssima, carismática. Diva. Opa, essa letrinha tá feia. Deixa assim para não acontecer o que aconteceu da outra vez. Diva. Aqui, ó, dói. Dói. Depois a gente vai ver por que esses sinaizinhos aqui, tá? Significa pausa. Dói, aqui, ó, dinheiro. Ó o nosso EI aqui. Dói. Dinheiro. Dúvida. Porque senão fica duvida. Fulano duvida de mim. Mas fulano tem uma dúvida. Então, esse du tá com esse acento. Esse du aqui tá com esse acento porque é dúvida. Esse acento aqui, esse sinal, ele deixa a vogal mais forte. Então, não é duvida, duvida, é dúvida, ok? Dúvida, então vou escrever aqui dúvida, vida. É a mesma palavra, mas com acento faz toda a diferença. E dádiva. Essa palavra dádiva não existe, tá? Então é dávida com acento só. Pronto. Dávida. Dádiva, dávida. Dádiva também. Dádiva, ó, dádiva, presente, né? Dávida. Dádiva. Os meninos riem que só quando eu digo isso em sala de aula, me atrapalha em sala de aula. Eles morrem de rir. Dádiva também. Quebra o gelo, né, gente? Quebra um pouquinho o gelo. Também. Aí eu vou escrever aqui, ó, vírgula. Bem. Essa vocês não conhecem, mas a gente vai ver logo lá na frente. Ok? Então, professor, se você quiser usar esses textos só no final, a gente está vendo aqui por questões didáticas, tá? Dói, eu esqueci o acento aqui de dói. Aqui fica oi mesmo, tá, gente? Não é oi, não é doi, não é dói, porque tem esse acento aqui, ok? Dói. Eu esqueci de colocar aqui, ok? Então, treinem bastante. Essa fase é importantíssima, mesmo que você não conheça algumas palavras, mas o treino ortográfico, palavras diferentes, porque a gente vai associando, de repente a professora vai explicando como eu estou explicando aqui na hora, e o aluno que está mais estudando mais, está mais atento, ele vai conseguir já, mesmo com sílabas diferentes, com letras diferentes, famílias diferentes, ele já vai associando. Quando ele vê lá na frente, ele diz, é aquela, né, professora? Aquela letra que a gente viu. Então, isso é muito importante. A gente não pode subestimar o aluno, tá? Então, a gente não pode pensar que o aluno só vai entender se eu ensinar passo a passo. Tem palavras que ele já conhece. Por exemplo, do nome dele, que a gente não viu até aqui, mas no nome dele, no nome de rua, ele já sabe que aquela que ele escreve, né? Os que já escrevem, então ele já vai associando, tá certo? Então, a gente não pode subestimar, a gente tem que deixar tudo bem amplo. Quem está começando não vai alcançar essa fase, mas quem já está lá na frente, a gente não pode reter, tá? A gente deixa ele alçar voos, tá? Então, isso é importante,
Porque o professor tem mania de achar só porque tem o seu esquema, o aluno vai seguir aquele esquema. Não, tem aluno que sai disparado na frente. E isso precisa ser respeitado, ok? Então, essa fase do exercício vocês vão ver bem depois, com material didático. E eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.